Seja muito bem-vindo a mais uma aula Fundamentos de Programação em PHP. Nesta aula, nós vamos ver como criamos funções em PHP. Toda função em PHP inicia com o nome, com a palavra reservada function, seguido do nome da função. O nome da função, que nós vamos criar como exemplo, uma função para somar. Uma função pode ou não ter parâmetros. Quando tem parâmetros, nós informamos aqui qual é o parâmetro que nós vamos receber. Neste caso, nós vamos receber dois números, o número 1 e o número 2. E então, abrimos e fechamos as chaves e uma função pode ou não retornar um valor. Para retornar um valor em uma função, nós usamos a palavra-chave return. Return significa que nós vamos retornar alguma coisa. Um outro cuidado que devemos ter ao trabalhar com funções é entender o parâmetro que está chegando até aqui. Como neste caso, na programação procedural, nós não somos obrigados a informar um tipo, então todo cuidado é pouco na hora de informar os valores, né, que vão ser enviados para a nossa função. Mas as versões mais recentes do PHP, nós podemos garantir o tipo que nós queremos que chegue até aqui. Então, eu vou querer que esse seja do tipo inteiro, né? Ou pode ser também do tipo float, né? Em ponto flutuante, que é um tipo de dado do PHP, é um tipo float, é um tipo que recebe, né, um número em ponto flutuante, ou seja, um número que tenha casas decimais. Nesse caso, eu garanto que quando eu receber os números, esses números terão que ser do tipo específico que eu estou informando aqui no parâmetro. E eu também posso garantir o retorno o retorno da operação dessa função, ou seja, quando essa função for chamada e processada, eu quero também que ela retorne um tipo. Eu quero garantir que esse tipo seja do tipo float também. Se a gente não tivesse feito isso, o que aconteceria? Digamos que a pessoa, ao invés, o usuário, ao invés de enviar um número, ele enviasse ali uma string. Então, nesse caso, ia ocasionar um erro, ia dar um erro, porque ele ia tentar fazer no 1 mais um 2. Lembrando que no caso do PHP, se a gente tentar fazer isso com uma string, ele vai tentar enviar, tentar converter essa string para um número, não é? E depois, então, processar a soma, já que uma concatenação de string é feita com o ponto que nós vamos ver mais adiante no curso. Então, dessa forma, hoje, a maneira mais, digamos, segura de declararmos uma função seria informando o nome da função, os parâmetros, os tipos de dados que você quer receber em cada parâmetro e também indicando qual é o retorno que você quer obter dessa função. Evidentemente que nada impede que você faça da forma trivial, como sempre foi feito no PHP. Função de botar aqui mostrar mensagens. Mostrar mensagem, e eu quero que mostre a mensagem. Então, eu simplesmente, ao invés de eu simplesmente dar um retorno, eu vou dar um echo e pedir para mostrar essa mensagem. Então, neste caso, essa função que não retorna, a gente dá o nome de procedure, então, ou procedimento. Esse procedure e essa procedure significa que é tipo uma função
que não retorna valor. Ou seja, uma vez que você chama a função, essa função ela vai então já realizar a ação que você quer que ela execute. Pode ser imprimir o valor, né? Pode ser fazer uma manipulação qualquer em um dado, enfim. Mas ela não retorna, ela já processa o valor e já informa diretamente ali o que você quer. Caso também da função que retorna valor, né, a partir de uma variável, ou seja, você cria previamente uma variável que vai receber este valor da função, e aí então, a partir dessa variável, você processa o que você quiser. Vamos então realizar, né, essas funções aqui. Por exemplo, aqui embaixo eu chamei a função, aqui eu fiz as funções, né? E agora eu vou chamar a função. Por exemplo, eu vou chamar a função mostrar mensagem. Mostrar mensagem. Essa mostrar mensagem, ela espera, né? Ela espera aqui, ó, uma mensagem. Então, vou botar aqui, olá, mundo. Como eu não gosto muito desse olá, mundo aqui, eu vou colocar função que escreve uma mensagem. Beleza? Neste caso, essa função, no momento em que eu chamar o PHP aqui, ela vai, então, executar função que escreve uma mensagem. Agora, se eu usar uma função, por exemplo, aquela função somar, se eu chamar a função somar aqui, ó, necessariamente eu tenho que dizer os números. Então, 2,56, 6,54. Então, repare que se eu fizer isso e chamar agora a função, não vai aparecer nada para mim aqui. Por quê? Como essa é uma função que retorna valor, ou eu chamo essa função com echo, printf, enfim, eu vou ter que chamar essa função e pedir para que ela seja exibida aqui. Muito bem, 9.1 é o retorno da função. Eu poderia também pegar, colocar uma variável chamada resultado, e então essa variável resultado eu posso então mandar exibir aqui com print resultado. Aí ela faria da mesma forma, porque ela está entregando o resultado dela para uma variável. E aqui eu poderia até acrescentar alguma coisa. A soma dos números informados é. E aí ela vai então mostrar para mim uma informação mais completa aqui. Então, olha lá, a soma dos números informados é 9.1. Então, repare que neste caso eu peguei o resultado, declarei uma variável chamada resultado que recebe, né, a função, o retorno da função somar. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui com a função, ao invés de jogar o parâmetro diretamente aqui, os parâmetros, eu posso indicar a partir de uma variável. Então, posso criar um número 1, que é igual a 10,50. Lembrando que os numerais aqui são separados por ponto, tá? E eu vou chamar o num2, poderia dar qualquer outro nome aqui, 20,35. E aí, nesse caso, eu posso chamar aqui, ó, ao invés de atribuir um valor diretamente, eu vou, então, pedir para mostrar, para fazer o processamento a partir dos parâmetros que eu enviei aqui. Então, é exatamente dar no mesmo, tá? Então, repare que aqui agora eu estou informando os parâmetros, né, a partir de uma variável, e que normalmente e geralmente é assim que a gente desenvolve na prática. Esse valor também pode vir de de algum outro lugar, por exemplo, pode vir como de um dado vindo de um formulário, por exemplo,
pode vir de uma URL. Mais tarde nós vamos ver ao longo do curso também essas operações. Então, essa função, a função, na verdade, é como se fosse um subprograma, né? Esse subprograma faz exatamente o processamento da, da informação ou dos dados que a gente precisa que seja processado, podendo ou não retornar um valor de um certo tipo. Uma outra coisa interessante também, nós temos no mundo da programação PHP as chamadas função anônima. Né? Uma função anônima é uma função que eu posso declarar previamente aqui, olha, em algum canto do meu código, né? Em algum lugar do meu código. Então, por exemplo, eu vou criar uma função anônima e essa função anônima eu já vou criar aqui, ó, essa função anônima, vou colocar dessa forma aqui e vou garantir o retorno dessa função. Então, retorne no 1 e no 2, mais no 2. Então, nesse caso aqui é uma função anônima. Essa função anônima aqui, eu estou criando uma variável e aqui, neste exato momento, eu estou chamando a função e essa função, então, está me retornando o valor e entregando aqui. A diferença de uma função anônima para uma função normal é que na função anônima, o escopo de vida dela é exatamente aqui. Uma vez que ela é processada e o valor é entregue à variável que eu criei, aí então eu posso chamar essa variável, olha, eu posso pegar aqui e colocar, chamar essa variável e já informar os parâmetros para ela. Então, por exemplo, vou mandar somar 4 com 6, né? E aí ele vai executar essa função. Então, uma função anônima é uma função que não tem nome, né, propriamente dito, e o escopo dela termina aqui. Então, quando que a gente usa uma função anônima? A gente usa uma função anônima sempre que a gente não precisar, por exemplo, sempre que a gente quiser que algo seja resolvido ali mesmo, naquele escopo, naquele momento, e a partir do momento que você realizou, executou a operação, o processamento que você queria, a função imediatamente sai da memória e pronto, né? Vamos então executar essa função. Pronto, 10, olha lá, 4 e 6, 10. Então, uma função anônima. Bom, gente, ainda tem muito mais a aprender sobre funções, mas para um curso de fundamentos, esta informação basta. Espero que gostem e até a próxima aula.